Vamos dar continuidade, então, com os conflitos intertemporais, de normas, etc. Vamos para um terceiro exemplo. A Lei A está em vigor. É revogada pela Lei B. A Lei B entra em vigor e revoga a Lei A. Após isso, um crime é praticado, sob a vigência da Lei B. Se a Lei A é mais favorável ao agente do que a Lei B, qual a lei que nós vamos usar? Bem, aí, como vocês já devem ter visto, não há conflito intertemporal, né? Quando o fato foi praticado, a Lei A não estava mais em vigor, não pode mais se aplicar àquele fato, né? A única lei que nós podemos aplicar para o fato praticado sob a vigência da Lei B é a Lei B. A Lei A, que eventualmente poderia ser mais favorável para a lei, para o agente, desculpem, ela não tem aplicabilidade nenhuma, ela já estava revogada, certo? Vamos seguir. Hipóteses de lei posterior. Agora, nós vamos ver as hipóteses de aplicabilidade de lei posterior. Vamos ver. A lei posterior pode abolir o fato criminoso. Nós temos a vigência de uma lei A que diz que tal prática é crime. E nós vamos ter uma lei B posterior à lei A que vai dizer, olha, tal fato não é mais crime. Vamos ver. Abolício criminis. A lei posterior deixa de considerar um fato como fato criminoso. Trata-se de lei posterior que revoga o tipo penal incriminador, passando o fato a ser considerado atípico, ou seja, não há mais tipicidade, não incide mais um tipo penal sobre aquela conduta. Como o comportamento deixou de constituir infração penal, o Estado perde a pretensão de impor ao agente qualquer pena, razão pela qual se opera a extinção da punibilidade. Consequências da abolício criminis. O inquérito policial, que eventualmente tenha sido instaurado para a apuração de materialidade de autoria daquele delito, ele tem que ser imediatamente trancado. Se já houver sentença condenatória, essa sentença vai ter que retroagir ao efeito anterior que a lei atual vai dizer que é abolício crimes, que não existe mais crime em relação àquela sentença. E se já tiver processo em andamento, também o processo vai estancar, não vai poder mais prosseguir, né? Por falta de requisito jurídico, né? Não é mais crime aquilo ali que aquele processo está tratando. Bem, então, em face do disposto no artigo 2º do Código Penal, segundo o qual cessam os efeitos penais da condenação, não tem mais como prosseguir com qualquer efeito que aquela lei anterior possa ter gerado, né? Não é possível, vamos lembrar, a ocorrência de abolício criminis por medida provisória que não foi transformada em lei pelo Congresso. Vejam só, a competência para a criação de normas penais é do Poder Legislativo, é do Congresso Nacional, né? Bem, o Poder Executivo não tem prerrogativa de concretizar a disposição penal. Essa atribuição é única e exclusiva do Poder Legislativo, né? A segunda hipótese é a novatio legis in melius, ou seja, uma nova lei que melhora a condição do acusado ou do réu. Vamos ver. É a lei posterior, novatio legis,
que de algum modo traz um benefício para o agente no caso concreto, benefício in melius. A lei melhor é a lei mais benéfica, seja anterior ou posterior ao fato. Quando posterior, vai receber essa nomenclatura, novatio legis in melius, uma nova lei que melhora a situação do réu, né? Tanto na hipótese de abolitio criminis, aboliu o crime, aquela hipótese que nós vimos anteriormente, quanto na hipótese de novatio legis in melius, que melhora a condição do acusado, a norma penal retroage e aplica-se imediatamente aos inquéritos que estejam em andamento, aos processos em julgamento e aos crimes cuja perseguição ainda não se iniciou, claro, né? Inquéritos ou até se for começado o inquérito depois. E também aos casos já encerrados por decisão transitada em julgado. Qualquer direito adquirido do Estado com a satisfação do ius puniendi, ou seja, o direito de punir do Estado, é atingido pela nova lei, né? Essa previsão está, já falamos, no artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal. Pode ocorrer também que uma nova lei venha a prejudicar ou agravar a situação do agente. Então, essa nova lei vai se chamar novatio legis impejus, quando piora, né? Pior, pejorativa, pior. É a lei posterior, novatio legis, uma nova lei, que de qualquer modo venha agravar a situação do agente no caso concreto. Nesse caso, a lei melhor vai ser a lei anterior, né? A lei menos benéfica, ou seja, a posterior, recebe o nome de lex gravior. Lex gravior, a lei mais grave. Esta, quando posterior, tem a denominação de novatio legis impejus, significando que essa lei vem em prejuízo do agente. E, por fim, uma novatio legis incriminadora, ou seja, a quarta hipótese, uma nova lei que vem incriminar aquela conduta que não era incriminada, né? É a lei posterior que cria um tipo incriminador, tornando típica a conduta considerada irrelevante penal pela lei anterior, né? Não na precisa observação de Francisco de Assis Toledo, a lei penal mais grave não se aplica aos fatos ocorridos antes de sua vigência, seja quando cria figura penal até então inexistente, seja quando se limita a agravar as consequências jurídico-penais do fato, isso é, a pena ou a medida de segurança. Há, pois, uma proibição de retroatividade das normas mais severas em matéria penal. Vamos interromper mais uma vez e retornamos.